Para quem é atleta de resistência, a sensação é bem familiar. Sabe? A energia simplesmente some. As pernas parecem que pesam 1 tonelada e a mente fica, turva. É a famosa quebra, aquele momento em que parece que a gente bateu numa parede. Por décadas, a explicação parecia óbvia. O tanque de combustível dos músculos secou. Mas, e se essa história não for bem assim? Pois é, vamos mergulhar nisso. A estratégia de se encher de carboidratos antes de uma prova é quase uma religião no mundo dos esportes. Mas e se a ideia principal por trás disso tudo estiver, na melhor das hipóteses, incompleta? É uma pergunta bem provocadora que nos faz reexaminar mais de 50 anos de ciência da nutrição esportiva. Ok, para a gente entender para onde vamos, primeiro a gente precisa entender de onde viemos. A teoria que dominou o cenário da fadiga no exercício por muito, muito tempo foi o modelo do glicogênio muscular, ou, para simplificar, o modelo do tanque de combustível. E aqui está a certidão de nascimento de tudo isso. Esse gráfico, de 1967, foi a pedra fundamental da nutrição esportiva moderna. A relação parece óbvia, né? Quanto mais glicogênio muscular no começo, que a gente vê aqui no eixo vertical, mais tempo os atletas aguentavam, como mostra o eixo horizontal. A lógica era bem direta. Os músculos são tipo um carro e o glicogênio é a gasolina. Acabou a gasolina, o carro para. Simples assim. Pelo menos, parecia. E o impacto dessa teoria foi, assim, gigantesco. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Em 1960, a conversa era sobre proteína. Mas aí, depois daquele estudo de 67, a coisa começou a virar. E em 1996, a mudança já era total. O foco passou a ser encher o tanque de combustível muscular a qualquer custo. E isso significava uma coisa: carboidratos, carboidratos e mais carboidratos. Mas, como em toda boa história de detetive, tem uma reviravolta. Acontece que a evidência original, aquela que começou tudo, tinha um segredo. Uma pista que ficou ali, escondida por décadas. E o mais fascinante é que não estamos falando de uma nova pesquisa que desmente a antiga. Não, não. A gente está falando do mesmo estudo de 1967. A resposta estava lá o tempo todo, bem debaixo do nosso nariz. E aqui está a pista. Esse gráfico mostra os dados completos. Sim, o glicogênio muscular estava baixo no grupo de baixo carboidrato, como mostra a linha A. Mas olhem só para a linha C. O açúcar no sangue, a glicose, estava em queda livre, despencando para um nível de hipoglicemia clínica. E essa parte da história foi, bem, basicamente ignorada. Isso nos leva a um conceito-chave: a hipoglicemia induzida por exercício, ou HUE. De forma bem simples, é quando o açúcar no sangue cai tanto durante o exercício que o cérebro, que é um devorador de glicose, entra em estado de alerta máximo. Então aqui está o ponto crucial. O que realmente previu o momento da quebra? Essa tabela reanalisa os dados de 1967. Olha a variação do glicogênio muscular quando os atletas pararam. Uma diferença enorme de 70%. Agora, olha a glicose sanguínea. Uma variação bem menor, de só 19,9%. Em outras palavras, os atletas paravam quando o açúcar no sangue atingia um nível crítico, um nível muito mais consistente e não necessariamente quando os músculos esvaziavam. E isso aqui ilustra perfeitamente a virada de chave. A teoria antiga era do carro que fica sem gasolina, uma falha mecânica, lá no músculo. A nova teoria é a do modo de segurança. O cérebro percebe que o açúcar no sangue está perigosamente baixo e, para se proteger, ele puxa o freio de mão, mandando os músculos diminuírem o ritmo. Ou seja, a fadiga não é uma falha do músculo, mas sim uma decisão do cérebro para proteger a si mesmo. Vamos ver como essa nova forma de pensar muda tudo. Se a fadiga é para proteger o cérebro, então o papel dos carboidratos durante o exercício é completamente diferente do que a gente imaginava. E pasmem, essa ideia nova não tem nada de nova. Quase um século atrás, um fisiologista chamado Ove Boge já tinha chegado a essa exata conclusão. Mas a pesquisa dele foi ofuscada pela teoria do glicogênio muscular e acabou caindo no esquecimento. E a prova que o Boge apresentou foi muito poderosa. Ele pegou um atleta e o fez se exercitar até a exaustão total. E o que ele mediu na hora da queda? Não o glicogênio, que era impossível de medir na época, mas o açúcar no sangue. E como se esperava, tinha despencado. O experimento podia ter acabado aí, mas o Boge deu um passo genial. E se ele tentasse consertar o problema não nos músculos, mas direto no sangue? E o resultado foi espetacular. Só de dar açúcar e normalizar a glicose no sangue,
O atleta, que estava completamente exausto, conseguiu se exercitar por mais 1 hora inteira. Ninguém fez nada para reabastecer os músculos dele. A única coisa que mudou foi a glicose disponível para o cérebro. Isso prova quem é que manda de verdade, né? Com essa nova perspectiva, a gente pode começar a questionar outros pilares da teoria tradicional dos carboidratos. Essa é a próxima pergunta lógica. Por muito tempo, a gente acreditou que tomar géis e isotônicos durante o exercício ajudava a poupar aquele glicogênio precioso guardado nos músculos. Faz sentido, né? Mas será que os dados mostram isso mesmo? A resposta, surpreendentemente, é não. Esse estudo de 1986 é um de vários que deixam isso bem claro. A linha azul é o grupo placebo, a laranja é o grupo que tomou um monte de carboidrato. Vejam só, as duas linhas que mostram o uso do glicogênio muscular são praticamente idênticas. Ingerir carboidrato não fez a menor diferença na velocidade com que os músculos queimavam o próprio estoque. E aquela ideia de que carboidrato é um combustível obrigatório para alta intensidade, a ciência mais recente também está colocando isso em xeque. Atletas adaptados a dietas com pouquíssimo carboidrato já foram medidos queimando gordura em taxas altíssimas, mais de 1,5 gramas por minuto. Isso só mostra a incrível capacidade do corpo de se adaptar e usar a gordura como fonte de energia principal, mesmo durante um esforço intenso. Certo. Então, o que tudo isso significa na prática? Chegamos a um novo conjunto de regras, uma nova forma de pensar sobre como abastecer o corpo para a performance. Essa imagem aqui resume o novo modelo de um jeito brilhante. O objetivo principal da nutrição durante o exercício não é encher um tanque de 500 gramas nos músculos. É manter estável um tanque muito, mas muito menor e mais crítico, o de apenas 4 gramas de açúcar que circula no sangue. É isso que mantém o cérebro feliz e no controle. Então, resumindo os pontos-chave para levar para casa, a fadiga é uma proteção cerebral, não muscular. O segredo é estabilizar o açúcar no sangue. Mais carboidrato não é necessariamente melhor, o objetivo é só evitar a IgE, e para isso doses bem menores do que as que a gente costuma ouvir por aí podem ser mais do que suficiente. E isso nos deixa com uma pergunta final. Com essa nova compreensão de que a fadiga é, na verdade, uma conversa entre o cérebro e o sangue, e não só uma crise de energia nos músculos, talvez seja a hora de cada um reavaliar a própria estratégia de abastecimento. A ciência está sempre evoluindo, e a nossa abordagem para o desempenho atlético também precisa evoluir com ela.